Olá, queridos amigos, queridas amigas, que alegria poder cumprimentar você em mais uma manhã aqui no programa Primeiro Deus. Desejoso de que a paz de Deus, que excede todo entendimento, habite ricamente o seu coração. Que bom que você levantou bem cedinho mais uma vez nessa terça-feira para juntos aprendermos mais da palavra de Deus. Olha, aqui no programa Primeiro Deus, essa semana, estamos com uma série muito especial sobre as Escrituras Sagradas. E vamos responder a várias perguntas sobre a Bíblia. Como ela foi escrita, como chegou até nós, qual foi o processo de inspiração do Espírito Santo, como que eu posso interpretar de forma correta a Bíblia Sagrada, quais são as sugestões que eu posso praticar para aprender melhor os temas da Bíblia. São temas que vamos tratar ao longo dessa semana. Essa série começou ontem, segunda-feira, vamos dar sequência hoje e você pode acompanhar aí todos os dias da semana uma série especial sobre as Escrituras Sagradas. No programa de hoje também teremos aí mais uma vez a participação de um médico no nosso quadro sobre saúde e eu sempre digo aqui, que boa saúde é religião na sua essência. Precisamos ter boa saúde, cuidar bem do corpo, que é o templo do Espírito Santo, para que Deus habite em nosso coração. Também teremos momentos de adoração através dos clipes musicais que você já conhece e, é claro, nós vamos reservar um tempinho especial para orarmos pelos pedidos que você tem enviado no quadro Oração Intercessória, tá bem? Você é muito bem-vindo ao Primeiro Deus, que Deus possa estar com você e com sua família nessa manhã e a gente começa já com música. Vamos lá? Ouvir um belo clipe musical nessa manhã? Quantas vezes você pensou em um amigo ajudar? E quantas vezes você lembrou que alguém podia confortar? Só um gesto, um abraço ou um pouco de atenção. Se um desses pequeninos você cuida, também cuida de mim, diz Cristo. Todo aquele que busca ser um servo de Jesus pode flores ou espinhos encontrar, mas no final da estrada que percorrer, a vida ele vai receber. Então escolha já. Essa é uma decisão que não dá mais pra esperar. Não há tempo. Abra a porta do coração e deixa logo Cristo entrar. Ele bate, ele pede uma chance, nada mais. Se você quer felicidade plena, chega de esperar. Todo aquele que busca ser um servo de Jesus pode flores ou espinhos encontrar, mas no final da estrada que percorrer, a vida ele vai receber. Então escolha já. Quanto tempo já perdeu? De onde já vieram bênçãos, há muito mais pra receber. Não deixe de amar seu irmão, aprenda a dividir o pão. Ame a Jesus, ande em sua luz. Todo aquele que busca ser um servo de Jesus pode flores ou espinhos encontrar. Com todo aquele que busca ser um servo de Jesus pode flores ou muitos espinhos encontrar, mas no final da estrada que percorrer,
escolha já. Escolha Jesus. Escolha Jesus. Escolha Jesus. Escolha Jesus. Sim, escolha. Escolha Jesus. Escolha Jesus. Escolha Jesus. Escolha Jesus. Escolha. Escolha Jesus. Bem, chegou agora o nosso momento da saúde no programa Primeiro Deus. Você sabe que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, temos que cuidar bem dele através do cultivo de uma boa saúde. E essa semana estamos tendo a alegria de receber no nosso café da manhã aqui o Dr. Wilker Campos. Bem-vindo mais uma vez, Dr. Wilker, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e tem também um doutorado em Neurociência pela Universidade Federal de Santa Catarina. Obrigado, pastor, pelo convite e é um prazer estar aqui colaborando com o programa. Doutor Wilker é uma pessoa super ocupada, mas reservou esse tempinho para conversar com a gente. E hoje eu queria, nessa terça-feira, falar um pouquinho sobre dor crônica. Dor crônica, esse é o tópico de hoje. Bom, quais são os tipos de dores mais comuns, doutor Wilker, que nós temos? Então, é uma das principais queixas que levam os pacientes aos consultórios e à emergência, principalmente. Uhum. Então, a gente, claro, a dor, de uma forma geral, ele é um sinal elétrico. Ou seja, a gente tem neurônios como se fosse uma fiação de um aparelho, da rede Deu elétrica. mau contato ali. Exatamente. Quando que dá mau contato? Quando ele tem uma lesão, que está acontecendo no tecido, na pele, quer dizer, por fora, no osso, ou ainda nos órgãos internos. Aquela dor do infarto do miocárdio, quer dizer, está acontecendo uma isquemia, está faltando a oxigenação e nutrientes no tecido cardíaco, e começa a doer. Então, a dor, ela é, primeiro de tudo, um sinal elétrico de que algo está errado. Mas, às vezes, existe a perpetuação do motivo da dor e por uma desregulação neural, acaba causando dor crônica. Então, assim, de uma forma geral, as dores crônicas elas podem ser categorizadas como cefaleia, dor na coluna, fibromialgia, alguns tipos de neuralgia do trigêmeo, dores da face, dores abdominais crônicas, enfim, qualquer parte do corpo pode desenvolver uma dor crônica. E a gente divide categoricamente as dores em dor nociceptiva, que é uma dor, então, causada por uma inflamação, quando você tem, então, alguma coisa inflamando ou infeccionada. A dor chamada dor neuropática, quando o neurônio ou uma parte do sistema nervoso é machucada. Então, você tem, é diferenciada. E existe hoje também uma classificação que é a dor nociplástica, ou seja, o paciente ele não tem nenhuma lesão, ele não machucou nada, mas ele refere dor naquela região. Então, isso normalmente é uma disfunção do neurônio na hora de interpretar um sinal. Por exemplo, normalmente quando você encosta na pele, você não tem dor, mas se você pegar muito sol e depois você encostar na pele, aquele tato teu começa a transmitir dor. Então, esse tipo de situação são disfunções que acontecem no caso da dor nociplástica. Ele não tem o fator causal, ele não tem, os exames dele são normais, mas mesmo assim ele tem dor crônica. Ele reclama de uma dor e não sabe talvez a origem. Exatamente, exames, etc, não aparece nada, mas ele refere muitas vezes, leva angústia a esses pacientes porque todo mundo duvida da dor dele. Acho que a pessoa até está ali mentindo, né? E mentindo, querendo algum outro ganho secundário, atenção, mas não é. A gente tem hoje comprovação, alguns tipos de dores bem específicas que representam muito bem. Depois de vários estudos, agora a gente tem essa classificação da dor nociplástica, que o paciente não tem um machucado de fato, mas ele sente dor. Encostar nele já causa dor. O senhor mencionou aí a fibromialgia, Tem a ver, assim, a gente percebe muitas pessoas reclamando, um índice crescente, dessa doença, dessa dor. O que seria na prática isso? Então a gente chegou no principal exemplo daquela dor que a gente estava falando, que é a dor nociplástica, a fibromialgia.
O paciente, ele não, de fato, ele não tem nada acontecendo no corpo dele. O que ele tem são alterações nos receptores da dor. O que ele tem são alterações na condução elétrica da dor. Então, a dor que ele vai interpretar é multiplicada vezes 2, vezes 3 do que seria numa pessoa normal. Ok. A dor é uma experiência, isso depende de cada um. Então, teve até uma experiência legal que um estudioso fez há muito tempo atrás, que ele deu uma pedra de gelo para o público. Uma pedra de gelo com a mesma temperatura. Certo. E depois colheu as narrativas do que estava sentindo. Um estava sentindo dor, outro molhado, outro gelado. Todo mundo descreveu um monte de coisa e uma não batia com a outra. A dor é a mesma coisa. Entendeu? Você sente, cada um tem uma experiência, pode ser multiplicado ou não, dependendo também de fatores psicológicos, da disfunção dos neurônios. A fibromialgia é esse caso, né? A pessoa tem encostar na paciente com fibromialgia, encostar mesmo. Ela sente dor. Já sente dor. O que eles falam, dói até o cabelo. Entendi. Que não tem inervação, mas é uma forma de você extrapolar o tanto que é esse sofrimento desses pacientes com fibro. Agora, qual é a diferença do que vocês falam de dor aguda e crônica? Há uma diferença? É bom tocar nesse assunto, pastor, porque tem muita gente com dor crônica visitando a emergência. E não é o local de tratar a dor crônica. A emergência é para dores agudas. Agudas. Torceu o pé, bateu, uma dor de cabeça, enfim, dor abdominal. Isso vai para a emergência. Agora, a diferença normalmente acontece lá no sistema nervoso central, na medula, no cérebro, nos receptores da dor. Os neurônios acabam tendo uma plasticidade e mudando o sinal. Ou seja, de tanto você informar que é o que está acontecendo uma lesão, você faz uma descarga elétrica constante, isso abre um circuito, como se fosse um curto-circuito. E apesar de você tirar já o fator da dor, por exemplo, operou alguma coisa ali e está sanado, ele continua com dor. Entendi. Exato, né? Então, assim, a dor aguda ele é um sinal de sobrevivência, de que alguma coisa está sendo machucada. A dor crônica já é uma alteração neurológica de sinal elétrico, né? Entendi. E eu sempre dou um exemplo disso aqui. Eu tinha um paciente que ele tinha uma dor crônica no dedão do pé da unha encravada. Aí ele caiu de moto, perdeu a perna. Quando ele fechava os olhos, que dor que ele tinha? Sentia lá. Sentia a dor Mesmo na perna. não tendo mais a perna. Chama-se dor fantasma. Olha aí, viu? E quais são os tratamentos mais comuns para a dor crônica, então? Então, a dor crônica, ela precisa de uma abordagem multiprofissional. Não é só um profissional, não é só um remédio, é várias coisas. E o mais importante é sempre ter o maior número de ferramentas no seu arsenal para tratar esse paciente. Que vai desde alguns ajustes medicamentosos, fisioterapia, acupuntura, atividade física é importante, um sono reparador é importante também, um bom sono. E além, né, quando isso não consegue controlar, isso graças a Deus consegue controlar a maioria, mas quando não consegue, nós temos o que a gente chama de tratamento intervencionista da dor. Então vai desde bloqueios, radiofrequência, risotomia, estimulação magnética transcraniana, então tudo isso para tentar regular essa disfunção, para tentar controlar esse curto-circuito, né? Que precisa ser resolvido. Que precisa ser resolvido, exatamente. Dicas preciosas para todos nós no programa Primeiro Deus hoje aqui, viu? Essa semana estamos recebendo o Dr. Wilker, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. E vai estar conosco ao longo de toda essa semana respondendo questionamentos, viu? Muito obrigado, doutor, por sua presença. Agora vamos então para o nosso momento da oração intercessora. É com o senhor, pastor Paulo. Muito obrigado, pastor Arilton. Mais uma vez, estamos juntos nesta manhã de terça-feira. Que bom começarmos o dia com oração, não é? Que bom que você está mais uma vez acompanhando o programa Primeiro Deus e, é claro, neste momento, buscando a Deus em oração. Olha, eu tenho dito a semana inteira de que a oração é a chave da vitória, na sua mão, na minha mão, na mão de todo aquele que crê na palavra de Deus, não é? De joelhos ninguém tropeça, não se esqueça desse verso, dessa frase. E hoje nós queremos mais uma vez convidar você a mandar para nós o seu pedido, o seu agradecimento. Aqui embaixo você encontra as nossas redes sociais, você pode mandar para a gente a mensagem, teremos o prazer de ler aqui e orar por você também, tá bom? Alguns amigos têm enviado suas mensagens para nós. Eu tenho aqui algumas bem especiais que eu vou ler para você e vamos orar neste momento também. Por exemplo, a Iva, ela diz que ela mora lá em São Luís do Maranhão, lá longe, lá no Nordeste, não é? E ela pede oração pela filha dela, Isabelle. A Isabelle, ela está precisando de uma bênção muito especial, tá certo?
A Edna Prats também pede oração pela filha dela, a Milena. Edna, vamos orar sim, tá bom? Deus sabe o que você tem no seu coração aí guardado, ok? A Sônia Duque pede oração pelo irmão dela, que está lutando contra o vício, um vício, ele mora em Manaus. Sônia, vamos colocar na mão de Deus. Confie que Deus vai dar uma resposta para você também, tá bom? E a Cleusa Oliveira, ela diz que ama muitas orações que são feitas aqui no programa e ela pede oração pela família dela, pelo lar dela, pelos seus queridos, tá certo? E temos aqui o último pedido do Kleber Florencio, que pede oração pela família dele e pela vida espiritual. Kleber, com certeza Deus tem interesse em responder o seu pedido, tá, meu querido? Nós vamos orar agora por você e temos certeza que a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida também. Eu quero convidar você para orar, mas antes, eu gostaria de ler com você um trecho da palavra de Deus. Olha que promessa maravilhosa o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou no Evangelho de João, no capítulo 14, os versos 13 e 14. Se você tem a sua Bíblia aí, acompanhe comigo. Diz assim a palavra de Deus. Jesus falando, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Promessa maravilhosa para esse dia, não é verdade? Jesus disse que o que nós pedirmos com fé em nome dele, ele vai conceder. Então, se você confia em Deus, se você confia que Deus pode fazer um milagre na sua vida, que ele pode dar a bênção que você tanto almeja, tanto necessita, eu quero te fazer um convite para nós orarmos agora juntos. Onde você estiver, como você estiver, eu não sei em que momento você está atravessando a sua vida, mas eu quero convidar você a confiar em Deus e crer que neste momento, ao nos ajoelharmos e falarmos com Deus, Deus estará ouvindo a sua oração. Eu te convido a se ajoelhar comigo se você puder e vamos falar com o nosso Deus em oração. Santíssimo Deus, mais uma vez estamos em Tua presença. É uma alegria para nós, meu Deus, começarmos o dia na Tua companhia, com oração, com os nossos joelhos dobrados, crendo na Tua promessa, na promessa da Tua palavra. Sabemos, ó Pai, que Suas promessas não falham e por isso, neste momento, nós queremos pedir que cada pedido dessa manhã receba uma resposta do Senhor segundo a Tua vontade. Há pessoas com situações familiares para serem resolvidas, há pessoas com problemas de vícios, há pessoas com situações difíceis no trabalho, na vida pessoal, na vida sentimental. E sabemos, ó Pai, que o Senhor se interessa por cada aspecto da nossa vida. Por isso, neste momento, confiando em Jesus Cristo, nós queremos colocar em Tuas mãos, ó Pai, cada pedido que foi feito e cada pessoa que neste momento está em oração conosco, que confia na promessa de Jesus, de que se nós pedirmos alguma coisa em nome dEle, o Senhor nos concederá. Por isso, como um Pai de amor, dê a cada um dos Teus filhos aquilo que for o melhor. Nós confiamos que o Senhor estará sempre fazendo, Pai, aquilo que é o melhor para cada um de nós. Atende cada oração, nos conceda um bom dia hoje de trabalho, que a Tua paz nos acompanhe por todo esse dia e essa semana. Nós te pedimos em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Conheça a Educação Adventista de Santa Catarina. Fazendo parte de uma rede de ensino com mais de 8.000 colégios, 2 milhões de alunos em 165 países, aqui seus filhos terão a oportunidade de vivenciar uma educação bilíngue. Tudo isso sem abrir mão dos valores cristãos que fundamentam a educação adventista. Educação Adventista, muito além do ensino. Olá, querido amigo, querida amiga. Eu quero dizer para você que nós criamos um site todo especial onde você vai aprender muito mais sobre a Palavra de Deus. É o site bibliamais.com.br. Nesse site existem vários estudos da Bíblia que já estão disponíveis. Ali você vai ter acesso a videoaulas, a um questionário com perguntas objetivas e até o acompanhamento de um instrutor virtual. Tudo isso inteiramente grátis. Acesse agora bibliamais.com.br e se una a nós nessa grande escola de aprendizado da Palavra de Deus.
Conheça a Educação Adventista de Santa Catarina. Fazendo parte de uma rede de ensino com mais de 8.000 colégios, 2 milhões de alunos em 165 países, aqui seus filhos terão a oportunidade de vivenciar uma educação bilíngue. Tudo isso sem abrir mão dos valores cristãos que fundamentam a educação adventista. Educação Adventista, muito além do ensino. Chegamos então ao momento de estudarmos a Bíblia. Pegue a sua Bíblia, se junte a nós para ouvirmos mais uma vez a voz do Senhor. E ouvir a voz de Deus antes de sair para os afazeres diários é a melhor decisão que a gente pode tomar. Ao longo dessa semana, nós vamos ter uma série a respeito das Escrituras Sagradas. Ontem, nós estudamos a respeito de revelação, inspiração e iluminação. Esse foi o tema de ontem. Deixa eu colocar aqui o nosso conteúdo programático. Ontem foi isso, revelação, inspiração e iluminação. Hoje vamos aprender sobre a autoridade das Escrituras. E aí, a formação do cânon, como interpretar as Escrituras e a tradução da Bíblia. São os temas que iremos abordar ainda esta semana. O nosso tema de hoje, então, a autoridade das Escrituras. Uma pergunta que vai ser hoje respondida: deve a Bíblia ser a autoridade final em todas as matérias de crença e estilo de vida? Essa é a pergunta que nós iremos responder aqui no programa de hoje. Você pauta sua vida por qual filosofia? Qual é o princípio que tem seguido você na sua caminhada por esse mundo? Pois bem, hoje vamos ver sobre a Bíblia e a sua autoridade para ser o manual para a nossa vida. Agora, aqui no programa a gente não começa a estudar a Bíblia sem antes fazer uma oração. Se você puder, ora comigo também. Nosso Pai querido, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos para estudar o Teu livro sagrado. Queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito esteja com todos nós e que nós possamos agora, enquanto estudarmos esse livro, conhecer a Tua vontade para a nossa vida. Abençoe cada amigo, cada amiga que ora comigo nesse momento. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Pois bem, vamos então ao estudo que hoje nós teremos. Eu queria introduzir o tema de hoje falando a respeito de moral, ética e valores. Essas são expressões, são conceitos que você já conhece. Queria apenas relembrar para você o que significam esses conceitos. Vamos começar então com a etimologia dessas palavras? A palavra moral vem do latim, mor, e significa costume. Já a palavra ética, que é uma palavra grega, do ethos, significa costume também, disposição, caráter. Então, quando falamos a respeito da moral, da ética de uma pessoa, nós estamos falando do seu procedimento, de como a pessoa age, daquilo que a pessoa é. Então, tem a ver com os costumes, com as suas práticas, com o seu dia a dia. O que é costume? Costume é um hábito, é uma prática frequente, regular. Costume, segundo o dicionário, é um modo de pensar e agir característico de pessoa ou de um grupo social. Feita esta explicação, relembrados esses conceitos, cada sociedade tem os seus costumes. Esses costumes são baseados justamente em valores. Então, os costumes que nós temos, o nosso ethos, a nossa moral, isso tudo nos leva a ter valores. Quais são os valores que você defende? Quais são os valores que a sua família abraça, acredita, pratica? Eu estou falando isso por quê? Porque nós temos que entender que os valores é o que direciona ou direcionam o comportamento das pessoas. Os valores governam nossas decisões e esses valores, eles são incorporados, construídos ao longo de toda uma vida. De onde vêm os valores que nós temos em nosso dia a dia? Bom, nós podemos pensar que esses valores, eles têm suas origens, primeiro, nos familiares, nas histórias de vida de nossos pais,
de nossos avós, bisavós, de nossos tios. Então, o estilo de vida dos nossos pais e familiares, eles nos transmitiram valores. Isso foi fazendo a nossa cabeça para que nós pensássemos como pensamos. De onde mais vêm os valores? Nós recebemos os valores também através das experiências que enfrentamos na vida. As experiências da vida constroem também o nosso costume, o nosso valor. A cultura também é importante. Ninguém é uma ilha. Todos nós estamos no meio, imergidos numa cultura, e essa cultura exerce influência sobre o tipo de valor que nós cremos. Tem também o ambiente, e é claro que não podia ficar fora a educação. A educação que nós recebemos é a transmissão, quase que na sua essência, de valores. Então a educação ela é importantíssima para que os valores corretos sejam construídos numa pessoa. E esses valores, eles vão moldar o comportamento de uma sociedade. Feita esta breve introdução, eu queria perguntar para você, deve a Bíblia então ser a autoridade final em todas as matérias de crença e de estilo de vida? Será que a Bíblia é a autoridade divina para pautar os nossos valores e, consequentemente, vai nos levar aos hábitos, à prática do dia a dia, à nossa ética, ao nosso estilo de vida? Se não pautarmos nossa vida por esse livro, pelas Escrituras Sagradas, qual será o referencial para a nossa vida? São perguntas que temos que hoje buscar respostas. Por isso, eu queria convidar você a nós entendermos um pouquinho hoje a respeito da autoridade desse livro. Por que que os cristãos aceitam esse livro como normativo, como base para a crença e valores do seu dia a dia? Eu queria então começar refletindo o seguinte: judeus e cristãos, por mais de 3.000 anos, os judeus têm recebido os escritos de Moisés e dos profetas como sendo as escrituras sagradas. Também os cristãos aceitam os evangelhos, todo o Novo Testamento, como sendo a expressa vontade de Deus. Para judeus e cristãos, esse livro é o livro mais importante do mundo, porque é esse livro que nos mostra o caminho da felicidade, o caminho da vida e, sobretudo, o caminho da vida eterna. Então, os cristãos valorizam esse livro. Agora, por que eles valorizam? Porque nós podemos dizer que esse livro contém os oráculos de Deus. A Bíblia usa essa expressão oráculo, sabia? E eu queria ler com você. Primeiro, oráculo é um termo grego logion, e ele significa, na ótica cristã, as declarações sobrenaturais dadas por Deus por meio de um agente humano. Oráculo é uma instrução que Deus dá através de um agente humano, nesse caso, os profetas. Então, oráculo é o conhecimento que Deus deixou em sua palavra. Esses são os oráculos sagrados. Vamos ler então alguns textos que falam sobre eles? Comecemos com Romanos 3, 1 e 2. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. O apóstolo Paulo, ao dizer que aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, ele está fazendo menção ao fato de que Deus, no Antigo Testamento, escolheu o povo de Israel para ser o seu povo peculiar, o seu povo escolhido. Deus não escolheu Israel porque era o povo maior, mais numeroso, mais poderoso, mais rico, nada disso. Deus escolheu esse povo porque amou a Israel e queria que Israel fosse o seu representante para todas as nações da terra. E para isso Deus então entregou aos judeus os oráculos sagrados, ou seja, o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento de Deus, da sua história, das suas ações, o trato de Deus com a humanidade. Isso tudo foi entregue à nação judaica
para que eles mantivessem os oráculos de Deus e fossem os responsáveis por evangelizar, por assim dizer, aos outros povos. Quando Deus escolhe o seu povo e o coloca na Palestina, a Palestina era, no mundo antigo, a encruzilhada das nações. Deus colocou o seu povo aí para que eles pudessem, enquanto as nações por ali passassem, receber o conhecimento do Deus verdadeiro, os oráculos de Deus. Esta foi a intenção de Deus para a nação de Israel. Infelizmente, eles não cumpriram esse propósito. Olha o que diz o apóstolo em Hebreus capítulo 5, verso 12. Eu acredito que Paulo tenha escrito essa carta aos Hebreus e ele diz assim: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Paulo está dizendo aqui que ele havia ensinado já para muitas pessoas os oráculos de Deus, mas que eles não haviam progredido nesse conhecimento, precisavam ainda conhecer mais dos oráculos de Deus. Então Paulo diz: eu vos dei alimento sólido, mas vocês parecem que não estão prontos ainda. Parece que, como crianças, necessitam ainda de um leite mais fraco, até vocês conhecerem mais da palavra, dos oráculos de Deus. Há ainda um terceiro texto que eu queria ler com vocês, que aparece aqui em 1 Pedro 4, verso 11. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus, disse Pedro. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O apóstolo Pedro está sendo muito claro aqui na sua carta. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Em outras palavras, se alguém prega, se alguém ensina, se alguém quer instruir, instrua segundo os oráculos de Deus. Você percebe que para os apóstolos a autoridade era a palavra de Deus, os oráculos nela contida? Avaliemos mais um pouco essa questão. Olha o que Jesus declarou a respeito da autoridade da própria Escritura. Quando estava lá no deserto da tentação, foi tentado pelo diabo, Jesus disse assim: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está escrito. Você sabe que no deserto da tentação, depois que Jesus já jejuava por 40 dias, o diabo veio e apresentou 3 tentações. E para todas as 3, a resposta de Cristo foi: está escrito. Cristo tinha alta conta às Escrituras. Cristo conhecia as Escrituras. Naquele tempo, claro, nos dias de Cristo, só existiam os livros do Antigo Testamento. Então, a Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento. O Novo Testamento só começou a ser escrito décadas depois da morte de Jesus. Então, Cristo respondeu às tentações dizendo: está escrito. Então, para Jesus, a Bíblia, os oráculos de Deus, era a autoridade final. Um outro exemplo. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Em João 10, 34 e 35, Jesus diz claramente: a Escritura não pode falhar. A palavra não falha. Mais um texto sobre a declaração de Jesus sobre a autoridade da Bíblia. Lucas 24, 27, esse texto ele está no contexto daquele domingo em que Jesus ressuscitou. Ele se uniu a 2 discípulos que caminhavam em direção à cidade de Emaús. Então eles estavam saindo de Jerusalém
indo para Emaús, 2 discípulos de Jesus. Um deles, a Bíblia diz que se chamava Cleopas. Cristo se juntou aos dois na caminhada, perguntou o que eles estavam discutindo, e eles disseram: nós estamos falando a respeito do Cristo que foi crucificado. Será que você é o único que não ficou sabendo das notícias de como Jesus de Nazaré foi morto? Então Jesus se uniu a eles nessa caminhada, e quando eles deram a oportunidade, Jesus começou a explicar as Escrituras para esses 2 discípulos. Então o texto que eu vou ler agora é exatamente esse relato. Olha o que diz o evangelista Lucas. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então Jesus ensinou para esses 2 discípulos as profecias alusivas a ele mesmo, as profecias que estavam em todas as Escrituras. Cristo ensinou os discípulos com base na Escritura. Então Cristo não só conhecia, mas como ele ensinava aquilo que estava escrito, é claro, no Antigo Testamento, né? Nesse caso aqui, Escrituras é uma alusão ao Antigo Testamento. Olha o que o apóstolo Pedro declarou a respeito da autoridade das Escrituras. 2 Pedro 1:21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Pedro está dizendo claramente que nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Ou seja, não foi Daniel que acordou um dia e disse: eu vou escrever um livro com o meu nome. Nem foi Davi que disse: eu vou escrever um salmo aqui porque eu tive uma ideia. Não. Foi o próprio Deus quem comissionou a esses homens a escrever o que eles escreveram. Então a Escritura não foi oriunda da vontade humana. Ela não é o resultado da vontade humana. Ela é o resultado da inspiração divina. Pedro está dizendo de que homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, foi o Espírito Santo quem moveu, quem trabalhou no coração desses escritores, dessas 40 personalidades, para que elas escrevessem o livro que nós chamamos Bíblia. Então, esse livro, a produção desse livro, ela se deve à obra sobrenatural do Espírito Santo. Vamos ver mais um texto sobre a autoridade das Escrituras? Agora o apóstolo Paulo. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, Paulo diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Preste atenção no que Paulo está dizendo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Você sabe que lá nos idos do século XVI, no grande movimento de reforma protestante, foi Martim Lutero quem reacendeu o princípio sola scriptura. Ou seja, esse princípio ensina que só a Escritura Sagrada é a autoridade final para a vida do cristão, do crente, daquele que teme a Deus. Ele está refletindo o ensino de Paulo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Foi Deus quem inspirou esse livro. Agora, as Sagradas Escrituras, ao longo do tempo, ela foi desafiada. A autoridade das Escrituras foi desafiada. Por quem? Conquanto a Bíblia fosse a suprema autoridade defendida por Jesus e pelos apóstolos, esta, a autoridade das Escrituras, foi gradualmente diluída pela influência de algumas questões. E eu quero mencioná-las para você. Primeira delas, a tradição. As tradições humanas
começaram a se colocar como autoridade no lugar da palavra de Deus. Segundo, interpretações alegóricas. Lê-se um texto e se inventa uma coisa a respeito daquilo que se leu. Assim a Bíblia perde a sua autoridade, porque agora a autoridade passa a ser a criatividade com que a alegoria é construída. E talvez eu esteja falando para alguém agora que gosta, de ouvir pregadores, gosta de ouvir pessoas ensinando a Bíblia, e você talvez se lembre de alguém que quando vai ensinar, começa a contar um monte de historinhas, tentando dizer que essas histórias é que têm valor. A moral que elas nos remetem é isso que importa. E a Bíblia vai sendo relegada a um segundo plano. O que dizer da filosofia escolástica, que na Idade Média tentou solapar a autoridade da palavra de Deus? E o que dizer ainda dos acréscimos dos livros apócrifos ao cânon do Antigo Testamento? Você sabe que existem Bíblias que têm livros a mais. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso essa semana, nessa série a respeito das Escrituras. Mas essas são as formas que têm ameaçado a autoridade das Sagradas Escrituras. Como eu disse há pouco, a Reforma Protestante apresentou as Escrituras Sagradas como a única norma de fé e doutrina. Esse foi o grande ponto ensinado e debatido por Lutero. Lutero insistiu que só a Bíblia é a autoridade. Nós não podemos ter como autoridade a tradição humana, aquilo que os concílios decidiram, se estas decisões estão contrárias ao que esse livro revela. Então, quando nós estudamos a Bíblia e depois estudamos a história, estudamos a teologia, estudamos os ensinos dos homens, todos eles devem ser levados em conta pelo escrutínio das Escrituras. A autoridade final é a palavra de Deus. Então, se a tradição ensina que é uma coisa, mas a Bíblia ensina que é outra, eu devo ficar com a outra e não com a tradição. Porque a autoridade final não é a tradição, é a Bíblia Sagrada. Martinho Lutero escreveu: somente a Escritura é o verdadeiro Senhor e Mestre de todos os escritos e doutrinas sobre a terra. Ou seja, nenhum outro livro deve ter a maior autoridade do que a Escritura. Somente a Escritura. Se isto não é admitido, para que serve a Escritura? Quanto mais rejeitamos, mais nos satisfaremos ou mais satisfazemos com os livros de homens e ensinos humanos. Esse é o grande ponto. Se você rejeita a autoridade das Escrituras para nortear, para pautar a sua vida, naturalmente você será guiado pelo ensino de homens. E qual é a segurança que você pode ter que os ensinos, as filosofias modernas vão te conduzir a um caminho seguro? Que segurança você tem? Nenhuma. Por isso que a palavra de Deus é a autoridade final, em termos de prática, doutrina, costumes, ética. A Bíblia é a autoridade final para a construção de valores. Os seus preceitos devem ser abraçados e defendidos. Esta é a única saída para um mundo que se afunda na imoralidade, na injustiça, na desigualdade, na perda de sentido para a vida. Quando eu faço desse livro a autoridade final para a minha existência, eu caminho por um caminho seguro, que me conduzirá a um porto seguro. Claro, a salvação e a vida eterna. Depois de Lutero vieram os luteranos, e no credo da fé luterana eles declararam: cremos
ensinamos e professamos que os escritos proféticos e apostólicos do Antigo e Novo Testamento são a única regra e norma segundo a qual todas as doutrinas e ensinadores igualmente devem ser avaliados e julgados. Como está escrito em Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Logo depois de Lutero, os luteranos se declararam, como ele, a favor das Escrituras como única autoridade de fé, norma e prática. Infelizmente, ao longo da história, com os ataques que eu já mencionei para você hoje, a autoridade da Bíblia vai se perdendo mais e mais. E hoje, você até consegue ir em algumas igrejas, entrar nessas igrejas, participar de um culto onde a Bíblia não é sequer lida. Se a Bíblia não é lida, não é estudada, o que estamos aprendendo na igreja? Tradições humanas? Filosofia de homens? Ideias pessoais? Experiências subjetivas? Você entende quando eu deixo de lado esse livro e coloco outras coisas como autoridade, eu comprometo completamente os valores cristãos? Se esse livro deixa de ser autoridade, então eu vou ter que pautar a minha autoridade agora na tradição, no pensamento de um homem, numa escola filosófica? Não, isso não é seguro. A única segurança está em nós termos a Bíblia como autoritativa para dizer-nos o que é certo e o que é errado. Agora, se a reforma protestante teve sucesso na defesa do princípio sola escritura, existe um outro princípio que também foi defendido por outros reformadores, que é o princípio tota escritura. Muitos hoje não aceitam toda a Bíblia como sendo a palavra inspirada de Deus. Mas o princípio tota escritura nos ensina que não apenas a Bíblia deve ser a única autoridade, mas toda a Bíblia. Toda ela. Porque se toda a Bíblia não for autoridade, o que vai acontecer? Opiniões serão colocadas acima da palavra de Deus. E é muito comum hoje você se encontrar com pessoas que dizem assim: ah, não, eu só acredito no Novo Testamento. Eu não creio no Velho Testamento. Ah, não, a minha fé, a minha igreja se pauta pelos ensinos do Novo Testamento. O Antigo Testamento foi abolido. Abolido? Onde está escrito isso? Toda a Escritura permanece autoritativa. O profeta declara, Isaías, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Que história é essa de dizer que um texto da Bíblia serve e outro não? Que história é essa de dizer, não, esse livro aqui me agrada, então eu vou segui-lo. Agora esse aqui não me agrada, eu não quero segui-lo. Você quer então dizer que você pode escolher na Bíblia o que você vai seguir e o que você não vai? Não, você não pode. Se você quiser ser um cristão bíblico, você não pode. É por isso que esse princípio tota escritura, ele é importante para nós. Nós estamos falando de crer na Bíblia e do Gênesis 1:1 ao Apocalipse 22:21. Toda a Escritura. Não é só Gênesis, não é só Apocalipse, é toda ela. Não é só o Novo Testamento, é também o Antigo. Não é só os Evangelhos, é também as cartas. Então, se nós queremos ser cristãos bíblicos, e talvez eu esteja falando agora para um cristão, para um católico, para um pentecostal, para um neopentecostal, para você que é membro da Assembleia de Deus, da Igreja Universal, você que é luterano, presbiteriano,
para sermos cristãos genuinamente bíblicos, nós temos que entender que a Bíblia é a única fonte de autoridade e que toda ela é a autoridade, e não partes dela. Esses princípios nos ajudarão a entender que a nossa fé tem que estar fundamentada exclusivamente na palavra de Deus. Não é isso que ensinou o apóstolo Paulo? Aqui em Efésios 2:20, Paulo diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Sim, a nossa fé deve estar firmemente alicerçada sobre os ensinos dos apóstolos, dos profetas e do próprio Cristo, porque ele é a pedra angular. E aí? Está você disposto a fazer da Bíblia o fundamento, a autoridade, o documento normativo para o seu estilo de vida, para a sua conduta? Se sim, você então deve entender qual é o real propósito da Bíblia. Olha o que diz João 5,39. Jesus mesmo disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então a Bíblia tem a função de testificar de Cristo. E quando João registrou todos os milagres que Jesus operou, ele deu o motivo pelo qual registrou. João, aqui no seu evangelho, escreveu assim: estes, falando dos milagres, chamado por ele de sinais, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E o último texto, Paulo diz a Timóteo: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Querido amigo, querida amiga, aqui estão as sagradas letras, os oráculos de Deus, a norma autoritativa da palavra de Deus, que podem te tornar sábio para a salvação. E aí? Está disposto a aceitar esse livro? Unicamente ele, todo ele, como base de toda fé, crença, doutrina e estilo de vida? Se sim, acompanhe comigo agora esse clipe. Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei, por isso estou clamando a Deus. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz. De ti preciso como nunca precisei. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Perdoa-me, Jesus, pensei que poderia controlar
o que quer que a vida trouxesse a mim. Mas devo admitir que isso só me fez chorar. De ti preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. E aí, está você disposto então a fazer desse livro a sua única regra de fé e prática? Eu espero que sim. Porque a partir dessa semana e da próxima, nós iremos fazer uma viagem através dos ensinos das Escrituras. E eu espero que você entenda que esse livro é a autoridade de Deus, é a boca dele falando com você. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado, Senhor, porque Tu nos deste esse livro, para que seja o guia da nossa vida. Nós queremos estudá-lo todos os dias. Aqui também no programa Primeiro Deus, queremos nos reunir todos os dias às 5 da manhã para ouvirmos a Tua voz. Que o Teu bom e Santo Espírito nos conduza nesta obra. Oramos em nome de Jesus. Amém.